Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre os biomas do Brasil. Você já deve ter ouvido falar de biomas. Biomas são grandes ecossistemas ou conjuntos de ecossistemas que estão na sua capacidade máxima de desenvolvimento. E esses ecossistemas, eles têm características particulares. A principal função do ecossistema é manter os seres vivos em harmonia, ou seja, mantê-los de forma sustentável sem a interferência do ser humano. Pois bem, um conjunto de ecossistemas forma um bioma, e o bioma ele tem características de clima e de vegetação. A melhor maneira de você identificar um bioma é pela vegetação. Por quê? Apesar dos biomas constituírem também um conjunto de animais, os animais estão sempre em movimento, já os vegetais estão fixos. Então os vegetais dão uma fisionomia própria de cada bioma. Então é muito interessante você identificar os biomas através de sua vegetação. Hoje, particularmente, eu quero falar sobre os biomas brasileiros. Pois é, o Brasil é um país muito grande, de dimensões continentais. E os climas que cada região pode apresentar dão um tipo de conjunto de biomas muito interessante. O Brasil tem uma capacidade de formação de biomas muito grande e muito variado. Os biomas do Brasil têm particularidades que você não encontra em outro lugar do mundo. Isso seria muito interessante, por exemplo, para que nós pudéssemos desenvolver o nosso turismo. Biomas como Caatinga, por exemplo, e Cerrado são biomas ímpares e que, de uma certa forma, o Cerrado é até explorado pela atividade turística. A Caatinga também é explorada, mas poderia ser melhor. Ao longo das apresentações, eu pretendo me aprofundar um pouco mais sobre cada bioma. Hoje eu vou falar de uma forma geral sobre os biomas do Brasil. Quero apresentar para vocês alguns biomas importantes. Bom, para começar, nós precisamos de uma referência, de um mapa. E através desse mapa, nós vamos identificar algumas características. Vejam só, se nós olharmos na região norte do Brasil, nós vamos encontrar o bioma da Amazônia. O bioma da Amazônia, juntamente com o bioma da Mata Atlântica, dão ao Brasil um aspecto de clima tropical. A configuração do Brasil como clima tropical ou país tropical, como nós dizemos, depende da quantidade de calor, de chuva. Isso proporciona uma formação vegetal muito característica. Então, vamos começar pelo bioma da Amazônia, que é muito interessante. O bioma da Amazônia, ele abrange alguns estados brasileiros, como o Acre, a própria Amazônia, o Pará, enfim. Mas o bioma não quer dizer necessariamente o estado do Amazonas. Por quê? Porque a floresta amazônica, que é que forma o bioma da Amazônia, ela vai além das fronteiras do Brasil. Então, nós estamos nos referindo à parte da floresta amazônica que invade o território do Brasil. Vejam só, e como ela é grande. É uma característica da floresta amazônica ser uma floresta quente e uma floresta úmida. Uma floresta que tem um certo grau de complexidade, um grande bioma do planeta, a maior floresta úmida do mundo. Inclusive, ela tem uma formação vegetal bastante característica. As árvores são de grande porte e elas estão bem juntas,
né, formando uma espécie de cobertura vegetal das copas das árvores. Essa cobertura vegetal dificulta até mesmo a entrada da luz até o chão e a sobrevivência de outras plantas menores. Na competição que existe entre os vegetais pela luz, as plantas desenvolveram grandes folhas. As folhas, com áreas enormes, elas facilitam a captação da luz solar. Então, é uma luta constante pela melhor posição em relação à luz. Uma floresta que é bastante úmida, né? O índice de chuvas é bastante grande e a formação de rios também é uma característica dessa região. Aliás, essa região ela tem lugares que são constantemente alagados, outros são lugares mais altos, florestas altas, que ficam a maior parte do ano descobertas. Em alguns lugares jamais a água chega. Então o que acontece? Existem várias camadas de floresta amazônica. Então existe uma necessidade da gente conhecer um pouquinho de cada uma delas. Mas antes disso, eu quero que vocês observem, vindo para a região Nordeste, nós passamos pela parte central do Brasil. Nessa parte central do Brasil, uma parte bastante extensa, você observa a presença do cerrado, o bioma do cerrado. Eu quero que vocês percebam que de uma floresta quente, úmida, com um regime de chuvas bastante intenso, se nós nos deslocarmos para o litoral do Brasil, nós vamos passar obrigatoriamente pelo bioma do cerrado, que fica no centro do Brasil. E esse bioma já oferece algumas características bem diferentes. Por exemplo, o regime de chuvas é menor. A vegetação também é mais baixa. Existe uma quantidade boa de grama e arbustos. A grama, particularmente, ela pode simplesmente desaparecer na época quente do ano e reaparece nas épocas de chuva. Também nós podemos observar pequenas árvores com caules todos retorcidos, numa característica bem marcante de um lugar que não tem uma boa disponibilidade de água. Indo mais para o Nordeste, em direção ao litoral, nós vamos encontrar a Caatinga. A Caatinga pertence ao sertão nordestino. A Caatinga, ela é uma formação bastante curiosa e única no mundo. Os estudiosos temem que a Caatinga sofra um processo de desertificação e se transforme efetivamente num deserto. Mas enquanto isso não acontece, ela é um bioma único. É característica da Caatinga a formação de vegetais de pequeno porte devido à falta de água, né? Existem vegetais extremamente adaptados, como os cactos, que aqui no Brasil nós chamamos de mandacaru. Esse também é um critério de classificação dessa região, a presença grande de cactos. Outros vegetais, como pequenas árvores, também têm o caule retorcido, como acontece no cerrado. Isso é uma característica de lugares que têm pouca chuva. Agora, se nós continuarmos indo até o litoral, nós vamos passar pelo bioma da Mata Atlântica. Se bem que a Mata Atlântica, nos dias atuais, ela apresenta apenas 7 a 5% da sua cobertura vegetal, porque ela foi muito explorada pela formação de madeiras de grande interesse comercial e também por conta de atividade agrícola, atividade pecuária. Como a Mata Atlântica está próxima ao litoral, é natural que a gente entenda que desde quando o Brasil foi colonizado, foi a primeira riqueza que os portugueses, os europeus de modo geral, observaram
do nosso país. Então, desde aquela época, há um grande desmatamento. Então, apesar de tudo isso, a gente ainda observa algumas regiões com mata preservada e que se parece muito com a floresta da Amazônia. Agora, o que acontece? São árvores de médio e grande porte com uma biodiversidade enorme. Biodiversidade significa diversidade de seres vivos. Este é um bioma interessantíssimo, né, que abrange boa parte do litoral do Brasil, mas já foi muito mais. Uma floresta úmida, uma floresta de bastante regime de água, ok? Bom, descendo mais um pouco ao sul, nós podemos observar também o bioma dos pampas. Pois é, são grandes campos, campos verdes, bonitos, lindos de se ver, vegetação de pequeno porte, e esse bioma dos pampas é adaptado com ervas, com pequenos arbustos, com campos vastos à região fria. Então há uma adaptação dos pampas à região fria. Então por isso há uma tendência dos vegetais de não apresentarem grande porte. É lógico que existe também pampas até na Amazônia, isso mesmo. A floresta amazônica também apresenta algumas regiões muito semelhantes aos pampas. Agora também tem as grandes araucárias que também estão lá e são características adaptadas às condições climáticas dos pampas, ok? Bom, agora entre o bioma da Amazônia e o bioma do Cerrado, nós encontramos o bioma do Pantanal. Apesar do nome, o Pantanal ele não é um pântano de verdade, mas é uma planície com bastante vegetação. Essa vegetação ela é uma vegetação rasteira, mas também a gente encontra alguns lugares com floresta tropical, ou seja, muito parecido com a floresta amazônica. Aí que tá. A floresta, os biomas, eles se confundem um pouco, eles não têm um limite muito definido. Então, alguns livros, alguns geógrafos, alguns biólogos podem considerar esse bioma como um bioma da Amazônia. Então, isso vai acontecer de uma forma de enxergar essas vegetações. De uma forma geral, eu posso dizer que é um bioma único, com regiões que estão constantemente sendo alagadas por chuva, como também existem regiões mais altas secas. Você deve ter observado por aí que existem, por exemplo, movimentações de gado, né? Os criadores de gado que usam o Pantanal devido à sua grande extensão de terra ampla como um campo e abundância de água e de gramínea, que é o tipo de vegetação ideal para o boi, eles se estabeleceram no Pantanal para fazer suas criações. Porém, apesar disso, nós temos que considerar que esse bioma não é o ideal para se fazer esse tipo de prática, ok? Bom, de uma forma geral, esses eram os biomas que eu tinha para apresentar a vocês. O bioma da Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. De uma próxima aula eu volto para falar um pouco mais especificamente de cada uma dessas regiões, de cada um desses biomas. Por enquanto é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!